Olá pessoal, aqui meu nome é Márcio Fabrício, novamente com vocês. Eu estou aqui tendo a presença hoje, essa oportunidade de conversar com o professor Constantino Salles, que é um professor emérito aqui do CBPF. Eu tive essa oportunidade de vir para cá, para a escola, então resolvi gravar alguns vídeos com alguns professores para registrar esse momento e também divulgar conhecimento com vocês sobre a importância do CBPF e da pesquisa que é feita aqui. Eu agradeço mais uma vez ao professor, gostaria que o senhor, se pudesse, ter essa introdução sobre a sua área de pesquisa, o que o senhor trabalha aqui rapidamente no CBPF, pode ficar à vontade. Certo. Bom, eu trabalho em física e estatística, Certo. cuja teoria básica é chamada de mecânica estatística. Uhum. Então, é aquela área da física contemporânea que faz as relações entre o mundo microscópico e o mundo macroscópico. Então, se um copo de vidro é transparente e faz aquele barulhinho de vidro e quebra e tal, são propriedades macroscópicas. Sim. Que podem ser estudadas com teorias tais como a termodinâmica. Mas, na verdade, o copo de vidro é feito de átomos, de moléculas. Então, como as leis de átomos e moléculas se constituem de modo a que o copo de vidro tenha as propriedades que a gente lhe conhece. Exatamente essa extrapolação, né? Do micro para o macro. Do micro para o macro, exatamente. Então é isso que faz a mecânica estatística e é nessas relações que eu trabalho. E o professor também, ele elaborou, né, construiu uma teoria que é baseada, no caso, o senhor refez, no caso, né, criou uma teoria nova, né, de interpretação da mecânica estatística, né, isso é bem reconhecido nacionalmente e internacionalmente sobre isso. Então eu queria falar que o senhor falasse um pouquinho dessa sua linha de pesquisa, né, entender mais ou menos o que diferencia, por exemplo, da mecânica estatística da termodinâmica que a gente já conhece, desde o do ensino médio, né, e até a graduação. Se o senhor explicasse um pouquinho para a gente sobre isso. Certo. Bem, a mecânica estatística que é ensinada em todos os cursos de graduação e pós-graduação do mundo é a mecânica estatística de Boltzmann e Gibbs. Boltzmann austríaco, Gibbs americano. E essa estatística, ela é magnífica e explica adequadamente milhões de sistemas. Mas tem sistemas complexos que ela não é adequada. Então, em 1988, eu sugeri uma entropia que generaliza a de Boltzmann-Gibbs com o intuito de generalizar a mecânica estatística, de modo que algumas situações, alguns sistemas, que na verdade são muitos na natureza, bem complexos, pudessem também ser estudados no âmbito da mecânica estatística. E é nisso que eu estou trabalhando já faz muitos anos. E como tem sido a absorção assim, a nível internacional dessa sua teoria? Tem bastante aplicações? Sim, tem a bibliografia que tem na internet sobre onde constam os trabalhos publicados que têm questões relevantes à mecânica estatística não extensiva. Esse número de trabalhos ultrapassam 7.000, feitos por mais de, acho que 13, 14 mil cientistas de 100 países. Inclusive, se eu não me engano, se eu corrija, o senhor é um dos pesquisadores brasileiros mais citados internacionalmente, né? Efetivamente. É um trabalho exclusivamente brasileiro, não dessas colaborações onde participam muitos países, mas autorias brasileiras
essa proposta que eu fiz em 1988 é o trabalho mais citado em todas as áreas desde que existe ciência no Brasil, desde o início do século XX. Eu quis ressaltar isso porque eu já tinha lido algo sobre, né, essa questão da sua grande número de citações, o sucesso da sua teoria, porque muitas vezes a gente não conhece, a divulgação científica no Brasil é pequena em relação aos próprios físicos brasileiros. Falando sobre o CBPF, como é que o senhor veio para o CBPF e desde quando o senhor está no CBPF? Você pode me dizer? Bem, eu cheguei ao CBPF em 1977, saindo da Universidade de Brasília, onde era professor, onde o clima tinha se tornado extremamente desagradável por causa das intervenções da ditadura militar. Sim. Então, na UNB, naquela época, vários lugares do campo, inclusive no edifício central, o Minhocão, tinha militares no teto, com metralhadoras apontando para baixo. Então, a gente ficava sabendo de colegas ou de estudantes que desapareciam, que eram torturados. E então, era um clima extremamente desagradável em Brasília naquela época. E eu decidi sair da UNB. Me ofereceram um trabalho no CBPF, assim como em João Pessoa, que é onde você está atualmente, me ofereceram um trabalho também em São Paulo. Acabei escolhendo o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, entre outras coisas, porque como o Rio não tem. O Rio, como toda cidade tem seus problemas, mas realmente é uma cidade encantadora. Eu estou passando pouco tempo aqui, apesar de ter nascido aqui, mas não... Você nasceu aqui? Não na cidade do Rio, nasci no subúrbio, né? Mas eu não conhecia a cidade do Rio, realmente é encantadora. E a paisagem aqui do CBPF eu acho que é encantadora, né? Trabalhar aqui, vindo trabalhar no caminho, a gente viu o Pão de Açúcar, é muito bonito aqui, né? Além de ser instigante o ambiente, né, científico. Então, professor, só para a gente finalizar, eu fiz uma pergunta aos professores, eu queria fazer essa pergunta para o senhor também. Se o senhor pudesse citar um ou dois cientistas, assim, que durante sua carreira lhe inspiraram, né, quais seriam, assim, o senhor acha que poderia citar? Eu ouvi dois que me inspiraram muito na época que eu era estudante. O primeiro foi Guido Beck. Ele era de nacionalidade austríaca e foi meu professor de mecânica quântica no Instituto de Física de Bariloche, na Argentina. E ele era uma pessoa excepcional, que conseguia fazer para nós as ligações das expressões matemáticas com os fenômenos da vida cotidiana. Ele tinha um talento muito grande para conectar a matemática com fenômenos que todos nós conhecemos, e isso me influenciou muito. O segundo que me influenciou muito foi Pierre-Gilles Deugène, francês, em Paris, que foi um professor meu em uma disciplina na Universidade de Paris. E ele ganhou o Prêmio Nobel e muitas outras distinções. E ele tinha um talento especial em elaborar a resposta de diversas perguntas praticamente sem fazer cálculo, com argumentos de natureza geral, mas de grande poder dedutivo. E então isso me influenciou muito, pois eu estava acostumado a que para chegar a um resultado você tem que fazer os cálculos, as álgebras, etc., para chegar a esse resultado. Ele chegava a esse resultado com alguns argumentos genéricos, sem fazer cálculo nenhum, e isso realmente me impressionava muito e me influenciou.
E por fim, eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre a importância do CBPF na sua vida e para o Brasil, né? Para o mundo também, né? Que é um instituto de respaldo internacional, e analisasse um pouquinho dessa dificuldade que é fazer ciência no Brasil. Porque a gente sabe que, independente da área, né? Aquele cientista que se dedica mesmo dia a dia à sua carreira, né? Tem as dificuldades orçamentárias, tem dificuldades, mas também tem essa dificuldade de apoio, né? Dos nossos governantes, né? Então, se o senhor puder falar um pouquinho da importância do CBPF e como é que o senhor enxerga essa questão da dificuldade de fazer ciência no Brasil, é importante. Tem um filósofo francês chamado Montaigne, que escreveu os famosos ensaios de Montaigne, são de uma riqueza incrível. E lá tem uma frase que é esta: se a ação não tem um esplendor de liberdade, ela não tem nem graça nem honra. A liberdade acadêmica, científica, é uma verdade incontestável no CBPF. E as várias contribuições importantes que ao longo de 70 anos o CBPF tem produzido têm a ver com essa liberdade. Citaria pessoas como César Lattes, que é o fundador, José Leite Lopes, também fundador, e grande número de colegas que eles, digamos, estimularam a fazer uma ciência de boa qualidade com grande liberdade acadêmica. Claro que a liberdade tem um preço. Sim. Tem aqueles que abusam da liberdade. Tem aqueles que aproveitam do fato que existe essa liberdade para fazer coisas boas, e eles a aproveitam para não trabalhar, para não ensinar, não orientar, e é um preço pesado para a liberdade. Mas como aparentemente nesse mundo não tem nada perfeito, Claro. então eu acho que, colocando as coisas na balança, a liberdade científica, acadêmica, institucional que o CBPF oferece ao longo dessas décadas tem sido fundamental. Bom, professor, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao senhor. Obrigado, Márcio. De nome, eu já conheci há bastante tempo, e é um prazer estar conversando com o senhor pessoalmente e tendo esse minuto, podendo compartilhar isso com as pessoas na internet, né? Porque a gente sabe que a influência da internet hoje em dia no mundo é grande, e hoje em dia, quanto mais a gente puder inserir a ciência nisso, né? A discussão da ciência, a gente não pode se distanciar, porque a ciência, ela, inclusive a própria ciência, a internet nasceu da ciência, né? Nasceu da física também, Foi, né? da física, né? sim. Então é interessante. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer. Eu queria dizer para quem está assistindo o vídeo até agora, deixar um agradecimento também. Eu vou colocar aqui abaixo nas descrições alguns links que falam sobre a teoria do professor, né, de não extensiva, mecânica não extensiva, inclusive deixar links de livros, né, que tem a bibliografia recomendada, e também deixar a página e o currículo lá do professor aqui, para quem quiser saber um pouco mais dele especificamente, fique mais informado. Ok? Tá bom, Márcio, um prazer, viu? Até mais. Até mais. Tá?